Olá, estudantes, tudo bem? Hoje, continuando o estudo de integrais de linha, essa nossa nova ferramenta de cálculo, nós vamos estudar o teorema fundamental das integrais de linha. Esse teorema fundamental das integrais de linha seria algo correspondente ao teorema fundamental do cálculo para integrais, né? Então, seja C uma curva lisa definida pela função vetorial R de t com A menor ou igual a t menor ou igual a b. Então, a curva lisa C vai ser definida pela função vetorial R de t. Seja f uma função diferenciável de duas ou mais variáveis, de vetor gradiente, nabla f, contínuo em C. Então, a integral de linha no caminho C do gradiente de f é f no ponto R de B menos f no ponto R de A. Nós vamos fazer a demonstração dessa relação para o caso tridimensional. Para o bidimensional é óbvio que é bem mais fácil. A ideia é a mesma, né? Então, nós sabemos que, por definição, no integral de linha, o integral de um campo f dr vai ser a integral no intervalo AB da função de r de t vezes r' de t dt, como nós vimos na aula anterior, né? Então, o nosso campo f aí, no caso, é o gradiente de f. Então, a integral de linha do gradiente de f será o gradiente de f em r de t, r' de t, dt. Bom, então o vetor gradiente é um vetor cujas derivadas são as coordenadas. Então, vou ter derivada de f em relação a x, a y e a z. E r' de t é a derivada de r. R é um vetor dado pelas coordenadas x, y e z de t. Então, r' de t será dx, dt, dy, dt, dz, dt. Ou seja, eu vou derivar as coordenadas de r em relação a t. Temos dois vetores aqui, vamos fazer o produto escalar. Eu vou multiplicar a coordenada i com coordenada i, coordenada j com coordenada j, coordenada k com coordenada k e somar, né? E aí nós temos o quê? Nós temos aqui uma regra da cadeia. F é função de x, y e z, e x, y e z são funções de t. Então, eu posso dizer que aqui nós temos a derivada da função composta de f com r, certo? E aí, pelo teorema fundamental do cálculo, a versão do segundo teorema fundamental do cálculo, quando nós temos uma integral da derivada, uma integral definida da derivada de f de r em t, é como se a integral e a derivada se cancelassem e nós tivéssemos, no caso, a função no ponto B menos a função no ponto A. Então, temos aí a demonstração, é uma conta algébrica, né? E essa ideia trará muitas coisas importantes para a gente que a gente vai discutir nessa aula de hoje, né? A primeira delas é com relação à independência do caminho. Então, suponha que C1 e C2 são curvas lisas por trechos e que têm o mesmo ponto inicial A e o mesmo ponto final B. Então, dada uma função diferenciável f, temos que tanto a integral do gradiente de f no caminho C1 quanto no caminho C2 serão dados por f de RB menos f de RA. Né? Tanto uma quanto outra serão dadas pela função no ponto inicial e no ponto final, né? Então, se f é o potencial de f, né? Ou seja, f for o gradiente de f, temos então que a integral de f no caminho C1 é igual à integral de f no caminho C2. Ou seja, se f é conservativo, a integral de linha independe do caminho, ou seja, depende apenas das extremidades. E se a curva for fechada, a integral de linha vai ser zero. Então, toda vez que o campo for conservativo, ou seja, que ele tiver uma função potencial, ou seja, ainda
que ele tenha alguma função cujo gradiente dá esse campo, nós teremos o que a gente chama de campo conservativo, a integral independerá do caminho, e a integral no caminho fechado, em que o ponto inicial e final se coincidem, será zero. Bom, agora nós vamos a um teorema, né, resumindo tudo aquilo que a gente colocou no slide anterior, que é o seguinte: uma integral de linha em um caminho C é independente do caminho se e somente se a integral de linha desse campo for zero para todo caminho fechado num domínio D. Ou seja, você só vai ter um campo cujas integrais são independentes do caminho se esse campo, para qualquer caminho fechado, tiver integral nula, né? Vamos lá, a gente vai primeiro demonstrar, no caso, a ida. Então, vamos partir de uma curva fechada e um campo conservativo e vamos concluir que a integral de linha, nesse caso, é zero. Então, seja C um caminho fechado, né? Esse caminho fechado que vai do ponto A, passando por B até o ponto A novamente, né? Eu posso dividir essa curva C em duas curvas, uma que vai de A a B e outra que vai de B a A, né? C1 e C2, né? E aí eu posso dizer que, como são duas curvas lisas, a integral em C será a soma das integrais em C1 e em C2. Bom, como f é conservativo, né, a integral depende apenas do ponto de partida e de chegada. A integral C1 é f de RB menos f de RA. A integral em C2 é f de RA, que é o ponto final dela, menos f de RB, que é o ponto inicial. Então, é verdade que a integral em C1 e em C2 é igual à integral no caminho menos C1, porque se eu inverter C1, eu vou ter início em B e final em A. E aí, como nós temos duas integrais, o caminho aqui é o mesmo, só que com sinais trocados, né? A integral deu zero. Então, nós mostramos que numa curva fechada, para um campo conservativo, a integral de linha é zero. Aí agora a gente vai fazer a recíproca do teorema, que é, partindo de uma integral num caminho fechado igual a zero, nós vamos provar que ele independe do caminho, né? Eu posso escrever essa curva C como a união de um caminho C1 de A a B a um caminho menos C2 de B a A. Eu vou definir nesse exemplo, nessa parte da demonstração, que C2 vai de A a B. Então, é verdade que a integral em C é a integral em C1, mas a integral em C2, menos a integral em C2, porque eu estou invertendo o sentido. E aí, nós vamos dizer que eu posso passar isso aqui para o segundo membro, a integral em C1 é igual a integral em C2, que significa que C1 e C2 são dois caminhos diferentes, com mesma origem e mesma extremidade, e têm integrais iguais, ou seja, a integral depende do caminho. Agora nós vamos para um outro teorema, né? Ele diz o seguinte: suponha que F seja um campo vetorial contínuo sobre uma região aberta D. Se F for independente do caminho em D, então F é um campo vetorial conservativo, ou seja, existe uma função F cujo gradiente é o campo F, né? Então, nós mostramos lá atrás que a integral de um campo conservativo é zero, e agora nós vamos mostrar que toda integral para um campo independente do caminho, ele é um campo conservativo, né? Vamos primeiro, né, considerar um ponto fixo nesse domínio D, né, e definir uma função que é a integral do ponto AB até o ponto XY, né, de um ponto AB fixo até um ponto móvel XY. E eu vou chamar essa função de função potencial, né? Como a integral de linha independe do caminho, eu posso dividir
o caminho C em duas partes, né? Um que liga C1 que liga AB a um ponto qualquer AY e outro que liga de AY a XY, né? Então eu poderia escrever essa função como a soma das integrais no caminho C1, que vai de AB até AY, mais a integral no caminho C2, que vai de AY a XY, né? Bom, e aí o que nós temos? Essa integral aqui, né, de AB a AY, ela não depende de x, né? Então, se eu derivar essa função em relação a x, esse termo aqui vai dar zero, porque ela trabalha num valor fixo de x. Então, a derivada em x de f de xy é a derivada em x da integral de C2, né? E se f for pi mais qj, nós vamos ter que a integral no caminho C2, né, será a integral de p dx mais q dy, né? E aí, como y é constante em C2, dy igual a zero, né? Então, usando um parâmetro t, né, nós vamos dizer que a derivada em x da função f é a derivada em x no caminho C2 do campo. E como esse campo aqui vai estar variando só em x, o dy vai ser zero, ou seja, nós vamos ter a derivada em x de p de ty de x1 a x, que pelo teorema fundamental do cálculo, a integral da derivada será a própria função, né? Se nós fizermos um caminho semelhante, só que com uma das partes vertical, ou seja, de AB ao ponto XB, depois do ponto XB ao ponto XY, né? Nós, quando derivarmos isso em relação a Y, esse termo aqui não tem variação em Y, ele vai ter derivada zero, né? E aí eu vou ter a derivada em Y do campo, né, que a gente viu por um procedimento análogo ao item 1, né? Isso aqui vai dar Q de x e y. E aí nós podemos escrever que f, que o campo f, que é uma função p e uma função q, essa função p é a derivada em x da função potencial e a função q é a derivada em y da função potencial, o que dá o gradiente de f, né? E aí nós temos que o campo é conservativo porque existe essa função potencial, né? E agora nós vamos determinar se um campo é conservativo ou não, né? Como é que a gente pega e faz uma continha básica? Se f for conservativo, da forma pi mais qj, com p e q, funções de x, y e classe C1, e existir uma função potencial, a derivada de f é p, a derivada de f em relação a x é p, a derivada de f em relação a y é q. E aí nós sabemos que para funções contínuas, a derivada segunda mista independe da ordem. Então, se nós fizermos a derivada de p em relação a y, equivale à derivada de segunda ordem em relação a x e y de f. Essa ordem de derivação não vai, pelo teorema de Clairaut, não muda, né? E aí nós podemos ter o que? A derivada em y da derivada em x, que é q, né? E aí nós podemos dizer, então, que se o campo for conservativo, a derivada em p em relação a y é igual à derivada de q em relação a x. Esse seria o nosso teste. Se o campo for conservativo, isso tem que acontecer. A recíproca do teorema só vale se a região for simplesmente conexa, ou seja, for uma curva simples fechada de extremos em D que contorna apenas pontos em D. Então, quando você fizer uma região conexa, a figura ela vai ser convexa, né? Não vai haver cruzamento de curva, por exemplo.
E aí, se o campo for conservativo, essa relação vai ser válida e essa seria a receita para você verificar se o campo é ou não conservativo. Vamos a um exemplo aqui, rapidamente, verificar se o campo é conservativo ou não. No caso, a derivada de P em relação a Y é menos 1, a derivada de Q em relação a X é 3. Como essas derivadas são diferentes, o campo não é conservativo. Aqui na letra B, a derivada de P em relação a Y é 4x, a derivada de Q em relação a X é 4x também, e aí, acontecendo essa coincidência, temos um campo conservativo. Então, nesse caso, esse campo vai ter função potencial, a integral dele independe do caminho, né? A integral no caminho fechado é zero. Já para esse campo da letra A, nada disso funciona. E aí, como é que a gente determina uma função potencial de campo conservativo, né? Então, vamos fazer um exemplo. Existe um procedimento para fazer isso quando o campo é conservativo, é praticamente padrão, é só seguir o mesmo passo a passo que a gente vai seguir aqui. Primeiro, a gente verifica se o campo é conservativo mesmo, né? A derivada de P em relação a Y é menos 1, a derivada de Q em relação a X é menos 1, é conservativo. E aí, o que nós temos? Pela teoria, se f é conservativo, existe uma função cujo gradiente... Então, vamos ao segundo exemplo. Determine a função potencial do campo conservativo f 2x menos y mais menos x menos 4yj. O primeiro passo é verificar que o campo é de fato conservativo. A derivada de P em relação a y é menos 1. A derivada de Q em relação a x é menos 1, é conservativo. Se o campo é conservativo, existe uma função potencial cujo gradiente é f. E quem é o gradiente de f? É um vetor cujas coordenadas são as derivadas parciais. Então, se esse daqui é o vetor gradiente, é porque essa coordenada aqui é a derivada de f em relação a x e essa coordenada é a derivada de f em relação a y. Temos aqui um sistema de equações diferenciais para resolver, que é bastante simples, né? Eu vou pegar a primeira integral, né? É uma derivada em relação a x, eu vou integrar essa função em relação a x. Então, integrando aqui em relação a x, eu vou ter 2x ao quadrado sobre 2. Y é considerado como se fosse uma constante, né? Então, vai ser xy. E a constante de integração aqui, ela é constante em relação a x. Ela pode ser, de fato, um número ou ela pode ser alguma coisa que dependa de y. Então, por padrão, nós vamos dizer que essa constante de integração na integral em relação a x é uma função de y. Agora, vamos derivar essa equação que a gente achou, essa função que a gente achou em relação a y para comparar com a derivada parcial em relação a y. Integrando em relação a y aqui, a integral de x ao quadrado é zero, a integral de menos xy é menos y, e a integral de h de y é h' de y, a derivada da função h em relação a y. Essa função, que é a derivada de f em relação a y, tem que ser igual a essa. Então, isso daqui tem que ser igual a isso. E aí, comparando a equação 2 com a equação 4, nós temos que h' de y tem que ser menos 4y. Logo, a função h é a integral de 4y, que é menos 4 vezes y ao quadrado sobre 2, que dá menos 2y ao quadrado, mais uma constante. Agora, como a gente sabe que não vai mais depender de x, que h depende só de y, vai ser uma constante mesmo, real. E aí, a função f está dada na equação 3, né? É x ao quadrado menos xy mais a função h de y, que a gente descobriu que é menos 2y ao quadrado mais c. Se você observar, né? Se tudo estiver certinho, quando você derivar a função em relação a x, aqui vai dar 2x menos y, a derivada disso aqui em relação a x é zero, e derivando em relação a y, aqui a derivada é zero, aqui vai ficar menos x, menos 4y, zero.
Então você vê que a conta bate. Então esse é o tipo de conta que, se você fizer numa avaliação, não tem como errar. Se você errar qualquer coisa aqui não vai dar certo, e você vai descobrir o erro e vai atrás, né? Agora vamos a um terceiro exemplo, né? A gente pegou o mesmo campo, note que é o mesmo campo da função anterior, e a gente quer calcular o integral num caminho fechado, ou num caminho C. No caso, r de t é elevado a t seno de ti e é elevado a t cosseno de tj com t variando de 0 a π. Bom, uma forma de resolver essa questão seria você substituir isso daqui, né? Fazer f de r de t, então substituir x e y por e elevado a t seno de t e e elevado a t cosseno de t, naturalmente. Depois pegar a derivada de r, né? r' de t dt, fazer o produto interno e tal, e calcular a integral, que ia dar um bocado de trabalho. Dependendo da forma, pode até ser que você chegue numa integral que não dá para resolver. Agora veja, o campo que a gente está tratando, ele é conservativo, é o campo do exemplo anterior, né? A gente calculou o potencial, né? Chegamos em x ao quadrado menos xy menos 2y ao quadrado mais c, né? Nós temos um teorema que diz que a integral de linha de um campo conservativo, né? Ou seja, a integral de linha do gradiente de f de r é f de rb menos f de ra. Nós conhecemos a função potencial, que nós calculamos no exemplo anterior, e nós conhecemos a forma da curva R. Então, basta substituir aqui, ao invés de fazer todo aquele processo de produto interno e tal, para colocar na integral de linha da maneira clássica, né? Vamos calcular R de B, que é R de π, e R de A, que é R de 0. R de 0 é E elevado a 0 seno de 0 e E elevado a 0 cosseno de 0. É o vetor 0 e 1. E R de π é E elevado a π seno de π, que vai dar 0. E E elevado a π cosseno de π, que vai dar menos E elevado a π. E aí, pelo teorema, né, eu vou ter que a integral pedida, né, é f de rπ menos f de r0. É a função no ponto 0 e e elevado a menos π, menos a função no ponto 0 e 1, né? Que eu vou substituir aqui na minha função potencial. Então, 0 ao quadrado, menos 0e elevado a menos y, e menos 2e elevado a menos y ao quadrado, né? Aqui, essa constante não deveria aparecer, né? Porque ela aparece aqui, elas se cancelam. E aqui eu vou ter 0 ao quadrado, 0 vezes 1 ao quadrado, 2 vezes 1 ao quadrado, fazendo as continhas, 2e elevado a 2π menos 2. Então, nós podemos usar o teorema fundamental da integral de linha para calcular a integral de linha de maneira indireta, a partir da função do potencial, e aí a gente depende apenas dos extremos. Então, você tem dois caminhos para atacar a integral de linha. Um é resolver da maneira algébrica, que a gente fez na próxima aula, e outro, se o campo for conservativo, aplicar o teorema fundamental. Para terminar a nossa aula, a gente vai falar da questão da conservação de energia, né? Quando se fala em conservação, a gente sabe que a energia de um sistema na física, a energia mecânica é conservada, né? Então, vamos resolver esse problema da física, né? Então, seja um corpo que se move sobre uma curva lisa, de equação R de t com A menor que T menor que B, sob a ação de um campo de força. Pela segunda lei de Newton, né, a força é igual a massa vezes a aceleração, que é a derivada segunda do espaço, né, que é dado pela curva R, que é a curva em que o corpo está se movendo. O trabalho é a integral da força no caminho feito, né? O trabalho integral da força na curva feita. E aí eu vou aplicar aqui, no caso, a definição, né? Então vai ser um f de rt, r' de t, de A a B. Posso pegar a força e substituir, usando pela segunda lei de Newton, é mr2' de t, r' de t, né? Posso colocar a massa aí para fora, né? E aí lembrando que
R', R2' vezes R', ele pode ser escrito em função da derivada de R' vezes R'. Por quê? Se nós aplicarmos a regra do produto aqui, você vai ter a derivada da derivada, que é a derivada segunda, vezes a derivada primeira, mais a derivada primeira vezes a derivada da derivada, que é a derivada segunda. Ou seja, você vai ter dois termos com a primeira derivada multiplicada pela segunda. Então, né, isso daqui é meio derivada, e eu tiro o m, o 2 para fora da integral, meio ddt de R', R'. O produto interno de um vetor por ele mesmo é o módulo dele ao quadrado, né? É um módulo de R'. E aí, se eu tenho aqui a derivada e a integral trabalhando, né? Eu tenho ddt de uma função dt, né? Eu posso, pelo teorema fundamental do cálculo, dizer que aqui é uma integral simples de a a b, a derivada morre com a integral, fica um r de t no intervalo ab, né? Que vai dar um m sobre 2, módulo de r' de b, menos módulo de r' de a. R' é a derivada do espaço, é a velocidade, né? Então aqui é a velocidade de b ao quadrado, velocidade de a ao quadrado. E aí você tem que o trabalho vai ser massa, velocidade de b, menos velocidade de a. Massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2 é energia cinética. Então o trabalho vai ser a diferença da energia cinética de b e a energia cinética no ponto A, né? Mostrando aí que no caso a energia é conservada, né? Por outro lado, a energia potencial é o potencial negativo da força, né? Então o trabalho também pode ser dado pela diferença de energia potencial entre o ponto B e o ponto A, né? Então vai ser a integral de linha de menos gradiente de P, que vai ser o P no ponto RB menos o P no ponto RA, né? Que aí fazendo a questão do jogo de sinais, né? O trabalho vai ser P de B menos P de A. E aí, juntando a equação do trabalho como K de B menos K de A e P de A menos P de B, nós podemos dizer que a soma da energia potencial e cinética no ponto A é igual à soma da energia potencial e cinética no ponto B, que é a conservação da energia na física, né? Então aí a gente prova, né, analiticamente, como é que funciona um sistema conservativo. No máximo há uma transformação de energia cinética para potencial, mas a soma entre as duas permanece constante. A aula de hoje foi um pouquinho espinhosa, com uma série de teoremas, mas veja o quão importante. Nós aprendemos a calcular a função potencial, que é um passo a passo de sempre, e aprendemos a definir quando que ocorre essa função potencial, ou seja, quando que um campo vetorial é conservativo. O campo vetorial será conservativo quando ele tiver função potencial igual a zero, e quando aquela regrinha das derivadas, né, o dp dy foi igual ao dq dx. Em síntese, é isso daí, ok? Então, sugiro que vocês acompanhem o ambiente e resolvam os exercícios, né? E até a próxima aula.